nenhuma ação é isolada, né? Todas as ocorrências, elas canalizam para uma nova conduta, um novo pensamento. Estou justamente enfatizando aquilo que faz com que a realidade ela se apresente ao educador para que ele viva junto com o aluno experiências concretas. Isso faz com que as situações do cotidiano se aflorem, né? E você com isso pode construir pequenos modelos onde a vida real possa entrar em sintonia com estruturas matemáticas. Aí entra o trabalho do Aristides, né? Quando ele fala em modelo matemático, e a gente depois explorou como etnomodelagem, né? Então tudo está amarrado, tudo é um conjunto de ações e condutas e pensamentos e buscas que vão levando para o fortalecimento de uma etnomatemática. Olá, sou Leneva, organizadora do E-Almanac Etnomatemáticas Brasis, um livro digital de acesso livre que tem o tema etnomatemática na base. O que isso representa? Primeiro, a diversidade que caracteriza o programa Etnomatemática de contextos, concepções, objetos de estudo, deveria evidenciar-se na publicação. Segundo, essa diversidade poderia evidenciar-se ainda mais em um almanaque. É um tipo de publicação muito antiga que, favorecida pelas tecnologias vigentes, se virtualizaria no e-almanaque. Terceiro, os almanaques se caracterizam também por processos de calendarização. Com a pandemia, os calendários de 2020 tiveram suas datas comemorativas totalmente modificadas. O que fazer? Propor um calendário tão atípico quanto o nosso tempo pandêmico, que pudesse destacar fatos e pessoas marcantes da etnomatemática. Como nomear esse sistema atípico de calendarização? Por sugestão de Milton Rosa e Daniel Clark O'Reilly, que adiante falarão sobre isso, nosso calendário foi intitulado Calêndricas Etnomatemáticas. Assim, Calêndricas Etnomatemáticas é um sistema diferenciado de calendarização para a etnomatemática. Constitui uma seção especial nas páginas 10 e 11 do E-Almanac Etnomatemáticas Brasis. Mas ele ganhou uma vida própria ao estabelecer-se como uma proposta em contínua construção a ser alimentada pelos próprios leitores e por outros atores da área. Mas enfrentamos um desafio no processo. Construído na base mensal, não lhe cabiam informações sem uma data exata de sua ocorrência. A entrada mensal não permitiria acolher muitas histórias contadas pelos que as vivenciaram. Era preciso associar uma entrada também anual. A sugestão de Valdemar Velo foi imediatamente incorporada ao projeto, inspirar-se no calendário chinês, que se baseia simultaneamente no Sol e na Lua. Hoje, o Calêndricas Etnomatemáticas é um sistema de calendarização lunisolar. Além de Milton, Daniel e Valdemar, já citados, mais 5 pesquisadores colaboram neste lançamento. Antônio Francisco Ramos, coeditor do Almanac, fala um pouco sobre a construção social do conhecimento histórico, e Aparecida Rodrigues Silva Duarte, Andréa Lunx Conrado, Cristiane Coupe de Oliveira e Hilbert Branco Álvares contam histórias das etnomatemáticas. Com tantas especificidades e buscando ser contributivo para a história da etnomatemática, decidimos que o Calêndricas Etnomatemáticas teria este lançamento específico, com o objetivo também de colher e inserir fatos marcantes sugeridos pelos participantes deste momento no chat. Em seguida, Luciano Rodrigues vai lhes explicar como participar. Olá, me chamo Luciano Santana Rodrigues, sou autor e coeditor do E-Almanac Etnomatemáticas Brasis. O processo de envio da sua contribuição para o Calêndricas é muito fácil. Durante esse lançamento, você tem 2 opções de envio.
A primeira, que está sendo durante este lançamento, que é o envio das informações através do chat ao vivo. Temos uma equipe que está recolhendo as contribuições e inserindo no Calêndricas. A segunda opção de envio é através do e-mail da Etnomatemática Brasis, informando no assunto da mensagem a palavra calendário e no corpo da mensagem as informações da sua contribuição. As informações para ambas formas de envio são data ou período do fato, o que aconteceu, nome do evento ou um título do que aconteceu, e, se preferir, uma breve descrição com até 2 linhas. Aguardamos a sua contribuição. Olá a todos e todas. Hoje nós vamos conversar com vocês um pouco sobre as calêndricas etnomatemáticas com relação ao lançamento das calêndricas. Então, as calêndricas etnomatemáticas, elas nos trazem relações com acontecimentos diversos que podem ser relatados de modos informais, cujas informações são calendarizadas conforme as características dos eventos presentes em nosso cotidiano. Essas calêndricas são formadas por sistemas calêndricos que se compõem de tempos calêndricos de grande importância e relevância para a humanidade. Assim, um sistema calêndrico pode ser considerado como uma coleção de tempos calêndricos, cujos calendários podem ser definidos em uma linha de tempo constituída pela interpretação humana, temporal e espacial para um determinado local. Desse modo, diversos tempos calêndricos podem ser empregados durante diferentes intervalos de tempo e espaço. Por exemplo, a pandemia define um tempo calêndrico, pois esse tempo calêndrico que nós estamos vivenciando atualmente, que é um momento pandêmico, um tempo calêndrico pandêmico, que começou em 2019 e continua em 2020 e continua em 2021, sendo que 2020 ele foi um número ou um ano que possui um número sugestivo, que é um numeral inspirador que despertou algumas emoções positivas e negativas. Foi uma combinação perfeita de algarismos e um ano bissexto que fechou a segunda década do século XXI. Que todos nós esperávamos de 2020 em 31 de dezembro de 2019, o que ficou marcado em 2020 e o que nós esperamos em 2021 e em outros anos. Isso. Por exemplo, em 2020 o mundo ficou paralisado. Ficamos sabendo de um novo normal e do significado do achatamento da curva, do distanciamento físico-social, da média móvel, da variação e da estabilidade do avanço dessa doença. E 2021 começou com uma esperança renovada das gotas de vacinas aplicadas em ombros fortes e lutadores que ficam no nosso imaginário, aguardando a nossa vez para que o nosso corpo seja imunizado e a alma da sociedade seja humanizada. Então, desde a declaração da pandemia pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em março de 2020, os casos confirmados e as vítimas da Covid-19 são anunciadas desde janeiro desse ano calêndrico. E esses fatores fizeram com que o mundo erguesse a bandeira "Fique em casa", com hashtag chique, né? E da higienização, como a lavam bem as mãos com álcool gel. E uma mudança de costumes, como o uso de máscaras. As escolas e universidades tiveram as suas atividades presenciais suspensas. Desse modo, os tempos calêndricos de 2020 embaralharam a nossa memória, a nossa história, a cultura, a religiosidade, que começou com uma alteração nos comportamentos, como, por exemplo, o distanciamento físico e a lacuna nos abraços,
sendo que as nossas emoções ficaram enquadradas em telas de celulares, TVs, notebooks e computadores. Consequentemente, em 2020, muitos templos calêndricos, como por exemplo os feriados de Corpus Christi e as celebrações de festividades juninas e julinas, foram antecipadas para o segundo trimestre desse ano, em datas flexíveis nos diversos estados e municípios do Brasil, conforme essa necessidade local de afastamento social. Aqui está claro. Então, esses tempos calêndricos das comemorações de aniversários e casamentos também continuam sendo realizados de maneira virtual e sem aglomerações. Esperamos que sejam sem aglomerações. E, em 2021, o Carnaval aconteceu em frente às telas das televisões, com a maioria do povo vendo telejornais e novelas. Consequentemente, diante da atipicidade, nova palavra para gringo, do calendário de 2020, surgiu a ideia de criarmos um calendário para a etnomatemática, no qual serão destacados alguns marcos históricos desse programa e contribuição de pessoas marcantes desse campo do conhecimento. Nossa Senhora. Nesse sentido, o calendário considerado como tempos calêndricos pode ser sinônimo de almanaque, que é composto por sistemas calêndricos distintos. Em nosso contexto etnomatemático, calêndricas e um neologismo que criamos não registrado em dicionários da língua portuguesa, mas presente nos conceitos e definições da língua inglesa. Isso, como Bertrand D'Ambrosio gosta de propor neologismos, não é? Como, por exemplo, a etnomatemática, e nós propomos a etnomodelagem, nós também propomos o neologismo calêndricas, que está relacionado com esses calendários que são constituídos de espaços e tempos diferenciados e que marcam, de uma certa maneira, os eventos que constituem uma determinada cultura. Então, nesse contexto, as calêndricas etnomatemáticas são sistemas diferenciados de calendarização das informações que buscam caracterizar de uma maneira dinâmica e criativa os calendários de tempos e espaços diversos da etnomatemática, com seus sistemas calêndricos e as conceituações locais que são utilizadas em todas as regiões do mundo. No campo calêndrico da etnomatemática, ressaltamos que temos as mesmas expectativas mundiais que giram em torno da distribuição de vacinas desenvolvidas em tempo recorde e uma esperança do surgimento de novas opções para que possamos lutar contra esse vírus. Contudo, os obstáculos logísticos tornam esse cenário mundial desafiador, assim como a aquisição desigual de imunizadores entre os países considerados ricos e pobres, cuja distribuição deve buscar a justiça social. Sabemos que todos os setores da sociedade sofreram impactos brutais gerados pela pandemia e, passados quase 12 meses, ainda é necessário enfrentarmos as restrições de circulação e de atividades, evitar aglomerações, usar máscara, higienizar as mãos constantemente com álcool em gel e ficarmos atentos a possíveis sintomas, pois as instituições de saúde que estão sobrecarregadas fazem parte do cotidiano da humanidade. Essas observações são importantes, né, nesses tempos pandêmicos que estamos vivendo, nesses tempos calêndricos diferenciados que nós estamos vivenciando e que alguns chamam de novo normal. Enfim, se o tempo calêndrico de 2020
ficou marcado pela pandemia da Covid-19, que praticamente parou o mundo. Nos resta esperarmos que 2021 seja um tempo calêndrico cujo momento se direcione para a cooperação, a colaboração e a solidariedade. Com certeza, a etnomatemática pode contribuir para que possamos alcançar este objetivo. Então, que todos nós tenhamos, a partir de 2021, com as vacinas, com a participação da etnomatemática nesse movimento de solidariedade mundial, tempos calêndricos diversos, nos quais nós possamos respeitar a diversidade e a pluralidade cultural deste país e também do mundo. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, boa sorte, gente. usa máscara, lava a E mão. um abraço calêndrico e virtual para todos. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Isso tudo fez com que eu refletisse no âmbito mais abrangente quais são os estudos que dão suporte à matemática no âmbito da ciência mais geral. E aí fui buscar na antropologia cultural essas bases. Não era a psicologia a fonte que eu precisava para dar amparo à etnomatemática. Eu precisava de algo mais dentro do âmbito da vivência do humano, do ser humano, do núcleo humano. Então, a etnopedagogia, ela traz a questão central do suporte a isso tudo. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Antônio Francisco Ramos, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Faço parte do grupo de estudos e pesquisas em Educação, Inclusão e Política Pública, com pesquisas e orientações na linha Educação Etnomatemática e Etnomodelagem. Neste momento tão importante, né, que marca aí o momento festivo, né, do lançamento do Calêndricas Etnomatemáticas Brasis, que é um dispositivo que compõe o conjunto da obra Almanac Etnomatemática Brasis. Para esse momento, fui convidado para falar de maneira breve acerca da construção social do conhecimento da etnomatemática. Dessa maneira, essa abordagem perpassa a proposta de pensar a etnomatemática como uma construção social do conhecimento. Um ponto inicial na nossa discussão é entender o que é conhecimento. Numa perspectiva da sociologia do conhecimento, podemos dizer que o conhecimento é uma das características fundamentais das sociedades. O conhecimento é toda a compreensão e práticas adquiridas cuja memória, a transmissão permitem lidar com as tarefas do dia a dia. Essa é uma concepção de conhecimento que dialoga com o campo da etnomatemática, visto que a etnomatemática tem como um dos seus suportes ou tripé de interlocução a sociologia do conhecimento. Então, partindo desse pressuposto, significa dizer que o conhecimento da vida cotidiana se tornam objetos importantes para a compreensão da vida social, visto que é um locus privilegiado para a produção de diversos saberes, dentre os quais os conhecimentos ou saberes matemáticos ou etnomatemáticos que são utilizados ali para a resolução dos problemas do dia a dia, da vida cotidiana. E é principalmente o conhecimento em si que se constitui o tecido de significado sem o qual nenhuma sociedade poderia existir. E nem mesmo as diversas abordagens ou campos que se lançam na busca ou compreensão do conhecimento como objeto de estudo. A exemplo do programa Etnomatemática e também da sociologia do conhecimento, em que se entrelaçam, se retroalimentam nesse processo, nessa busca de construção e compreensão de uma realidade social em que o conhecimento é o foco, é o objeto. O Calêndricas e o conjunto da obra Almanac, por exemplo, expressa as ideias, que podendo ser entendida como as teorias, as metodologias que envolvem os trabalhos, que envolve
as práticas do cotidiano, dos diversos lugares que compõem a diversidade da nossa vida social. Nessa perspectiva, né, os diversos campos de conhecimentos que se lançam na compreensão deste objeto de estudo, né, também acabam constituindo um corpo, né, de profissionais, de pessoas que se dedicam na compreensão dessa realidade, né, gerando, de certa forma, uma distribuição desigual também do conhecimento. A etnomatemática, por ter sua natureza interdisciplinar e por possibilitar também a construção de um conhecimento transcultural e transdisciplinar, né, nos ajuda a entendê-la, né, como um momento da nossa própria história, do processo de construção científica, né, com implicações, como o próprio Biratan D'Ambrosio nos aponta, né, com implicações pedagógicas importantes, né, na medida em que contribui para tornar líquida, né, maleável, os limites, né, em que muitas das vezes os conhecimentos tendem a se territorializar no âmbito de determinadas disciplinas, né. E o almanaque, por exemplo, né, assim aparece como um dispositivo líquido, né, para pensarmos aqui um pouco na perspectiva de Zygmunt Bauman, né, que dissolve fronteiras rígidas do processo de produção do conhecimento, ao possibilitar que todos ou todas as pessoas envolvidas com a etnomatemática possam registrar seus fatos, né, que consideram importantes para esse processo de construção social histórica, para além de uma abordagem ética, né, para pensarmos aqui na perspectiva de Daniel Ore e Milton Rosa, né, na sua abordagem sobre etnomodelagem, né? Mas inserir nesse contexto também os aspectos êmicos do conhecimento, né? E principalmente, né, abrindo a possibilidade para a interação entre essas duas formas de conhecimento, abrindo a possibilidade para um dinamismo na construção dos saberes e fazeres, né? Aí uma perspectiva dialógica, né? Então, como supõe o Biratan D'Ambrosio, né, isto abre uma possibilidade de um enfoque holístico para a história do conhecimento, né, que consiste numa análise crítica, né, da geração, da produção do conhecimento, bem como a sua organização e a sua propagação. Então, assim, a ideia do programa Etnomatemática, né, como registra D'Ambrosio, surgiu da análise de práticas matemáticas em diversos ambientes culturais e foi ampliada para analisar diversas formas do conhecimento, não apenas as teorias e práticas matemáticas, né? Dessa forma, trata-se de um estudo, né, numa perspectiva de uma evolução cultural da própria humanidade, no sentido amplo, né, a partir da sua dinâmica cultural que se nota nas suas manifestações matemáticas em diversos contextos ou grupos culturais. Nesse contexto, né, de nossa discussão, os calêndricas etnomatemáticas, né, se constitui como um dispositivo importante para que a gente possa entender os diversos fatos históricos que compõem o processo de construção social do conhecimento, em particular o programa etnomatemática. Como diria a doutora Oleneva Sanches, né, a calêndricas é um sistema diferenciado de calendarização das informações que busca caracterizar de forma dinâmica, criativa, o calendário do processo de construção da etnomatemática, né, em diversos tempos e espaços. Portanto, é um dispositivo que possibilita uma construção histórico-social viva, portanto ativa e vivida, no encontro com diferentes trajetórias rizomáticas que se tornam visível ou que torna visível as pluralidades de saberes e fazeres que envolvem diversos tempos e lugares e pessoas. Enfim, fico muito grato por, neste momento, estar aqui, né, compartilhando desse processo de construção histórica. A todos deixo a minha expressão de gratidão por fazer parte deste momento. Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui, a convite da Unineva, uma das organizadoras do Calêndricas, e nesse momento importante que é da apresentação do Calêndricas, falar um pouco sobre o professor Biratan D'Ambrosio, a quem eu tive a honra de conviver muito tempo mesmo,
e ainda hoje eu mantenho contato com ele. Eu fui aluna dele no mestrado, no doutorado, e, posteriormente, quando eu ingressei como docente de pós-graduação na Uniban, eu também fui colega de trabalho dele, inclusive eu dividi com ele uma disciplina de História da Matemática, História da Educação Matemática, e eu tive essa honra de ser uma colega do professor Biratã. Quando eu o conheci, eu era aluna do professor Wagner, de pós-graduação, e como aluna do professor Wagner, eu trabalhei no arquivo pessoal Euclides Roxo, é um professor de matemática do Rio de Janeiro, professor Euclides de Medeiros Guimarães Roxo, e com a experiência que eu tive no trabalho com esse arquivo pessoal, também fui convidada a trabalhar no arquivo pessoal Biratã D'Ambrosio, que é chamado de APUA. Esses arquivos, tanto do Biratã D'Ambrosio como outros arquivos de outros professores, encontram-se organizados ou em fase de organização pelo GEMAT, que é o Grupo de História da Educação Matemática. Esse grupo, ele trabalha com arquivos pessoais de professores e, através desses arquivos, nós produzimos história de professores. O Biratã D'Ambrosio, percebendo a importância desse grupo e da importância de arquivos pessoais, ele gentilmente doou seus documentos para o GEMAT, e eu tive a honra de ser uma das primeiras pessoas que estive na casa do professor Biratã D'Ambrosio, num apartamento que ele tem, é um apartamento exclusivo só para livros e estudos e produções do professor Biratã. Tem livros na cozinha, no banheiro, na sala, é um apartamento que só para isso. É uma grande biblioteca, na verdade. Então, eu estive lá e, posteriormente, com o professor Wagner, o Francisco, a Rosimeire, nós tivemos que ir com uma Kombi e levamos uma quantidade enorme de documentos do professor Biratã, na época, para a PUC de São Paulo, e, posteriormente, foram feitas várias viagens para levar esses documentos para serem catalogados. Então, os documentos do professor Biratã foram higienizados, catalogados, organizados e se transformaram no arquivo pessoal Biratã D'Ambrosio. O arquivo, ele é o maior arquivo em termos de quantidade de documentos que o GEMAT possui. E a gente tinha uma experiência com o arquivo do Euclides Roxo, que consta mais ou menos por volta de uns 600 documentos. Nele, nós resumimos todos os documentos do arquivo. Então, nós começamos a fazer isso com os documentos do professor Biratã. Mas era um trabalho tão pesado, que exigia tanto, que em um determinado momento, eu pegava os documentos, punha no porta-mala do meu carro, levava para Minas Gerais, onde eu resido, e lá na universidade, em Minas Gerais, eu, juntamente com a professora Rosimeire e os alunos de iniciação científica, nós ficávamos lendo, resumindo esses documentos. Inclusive, o professor Biratã esteve visitando a nossa cidade e sentou com os nossos alunos de iniciação científica, graduandos de matemática do nosso curso, para explicar determinadas dúvidas que nós tínhamos em relação aos documentos que a gente estava catalogando. Mas isso demorou, acho que 1 ano, mais ou menos. E a gente percebeu que que o serviço não andava, que era um serviço de formiguinha, e o trabalho só aumentava, nunca diminuía, e estava ficando muito difícil, apesar do grande número de pesquisadores envolvidos nessa organização. Nessa época, eu estava fazendo doutorado e fiz uma visita ao CNPq, no Rio de Janeiro. Eu fui atrás eu estava vendo histórias de matemáticos brasileiros e fui
ao CNPq verificar as bolsas de estudos que esses matemáticos tinham por meio do CNPq. Lá eu entrei em contato com arquivos deles e verifiquei que eles não estavam, o CNPq, em alguns casos, eles não estavam arquivando documento por documento. Eles arquivavam por quantidades de documentos semelhantes, alguma coisa assim. Aí eu cheguei lá em São Paulo, conversei com o Wagner, eu falei, Wagner, não podemos trabalhar com os documentos do professor Ubiratã como trabalhamos com os do professor Euclides Roxo, porque o Ubiratã, ele não é um simples professor de matemática. O Ubiratã é uma instituição. A gente tem que trabalhar como um arquivo institucional, como se fosse um arquivo institucional, e não como um arquivo pessoal. E, a partir de então, nós começamos a trabalhar com os documentos por blocos. Então, graças a Deus, o professor Ubiratã já tinha feito uma organização prévia, então tinha várias caixas plásticas de congressos, muitas. Então, nós pegávamos aquela caixa, observávamos que se tratava de um congresso dos vários que ele foi em várias partes do mundo, e pegávamos aquela caixa, verificávamos que era só aquele congresso, que os documentos daquela caixa diziam respeito, e então catalogávamos aqueles documentos com uma ficha só. Então, vamos supor, ele foi num congresso na Austrália. Então, a ficha vem documentos pertinentes ao congresso da Austrália, tal, ano tal, tal. O que tinha numa caixa, por exemplo, a maioria dessas caixas, quando o professor Ubiratã participava de um congresso, eu acredito que ele faz isso até hoje, desde o ticket do restaurante, a passagem de avião, ao convite para o jantar, os textos lidos no congresso, o folder do congresso, o crachá do congresso, tudo, absolutamente tudo estava guardado naquela caixa. É impressionante, eu nunca vi nada parecido. Alguém guardar com tanto cuidado, com tanto zelo, aquela viagem, tudo que se referia àquela viagem. Cartões de professores, bilhetes, todas as coisas referentes àquele congresso, com as pessoas com quem ele conversou, eventualmente fotos de professores, estava toda naquela caixa. Também as inumeráveis, os numerosos trabalhos de teses e dissertações de seus alunos e bancas que ele participou. Também é uma enormidade de trabalhos como esse. Havia algumas coisas pessoais, isso tudo eu também tive que ir atrás de lojas especializadas em caixas de papelão para acomodar esses documentos de uma forma que não amassasse, que não estragassem esses documentos. Antes de ser colocado nessas caixas, também fazíamos uma caixa de um papel especial, uma sobrecaixa, vamos dizer assim, que antes a gente punha nessa caixa para depois pôr na caixa de papelão. Antes disso, também eram intercaladas folhas de papel de seda e também separávamos com papel ao maço os vários tópicos diferenciados dentro da caixa. Depois era colocado envolto num papel especial, dobrado mesmo, era colocado uma fita larga, coloca-se uma fita larga com bastante cuidado para que essa fita não machucasse os papéis que estavam ali acomodados. Depois ia nessa caixa que era feita
por nós de papel, por último para a caixa de papelão e etiquetado e numerado conforme uma numeração, uma seriação que nós adaptamos dos arquivos do CNPq. Então, foi um trabalho bastante complexo e também muito prazeroso. O professor Biratã esteve ao nosso lado o tempo todo, surgindo uma dúvida: que documento é esse? Por que ele está aqui? O que o senhor pode dizer a respeito disso? Ele sempre foi muito generoso e sempre nos explicava da melhor forma possível para que o nosso trabalho ficasse coerente, ficasse bem feito, e tudo isso também está à disposição de qualquer pesquisador. É só entrar em contato com o GEMAT e eles marcam um horário para a pessoa visitar e poder pesquisar esses documentos. O professor Biratã D'Ambrosio também, pelo que eu pude perceber nesse arquivo, ele se mostra como um educador matemático, mas também, mais do que isso, um educador, mais do que um educador, um ser humano fantástico, um filósofo, um ser humano preocupado com as pessoas, com a humanidade, com a comunidade. Olá, pessoal. Sou Cristiane Kopp, sou pesquisadora em etnomatemática. Estou passando aqui para compartilhar 3 assuntos com vocês. Um sobre um professor de matemática carioca, Júlio César de Mello e Souza, ou o famoso Malba-Tahan. Malba-Tahan trouxe em suas obras e para o ensino da matemática a importância dos traços culturais, tanto da cultura árabe quanto também da cultura brasileira, como na obra O Guia Carajá, com a questão da cultura indígena. Outras obras do Malba-Tahan, como a revista Alcarisme, como o próprio Homem que Calculava, revelaram a importância de olharmos para a matemática, para um contexto matemático, dentro de um contexto cultural. Então, a gente pode ver em Malba-Tahan a intencionalidade de discutir valores culturais no ensino da matemática. Ele colocou isso também na sua obra Didática da Matemática. Então eu vou compartilhar com vocês um dos livros que eu considero que tem uma vertente interessante, etnomatemática, que é o Guia Carajá, e também uma foto do Malba-Tahan que eu ganhei da família no dia da minha defesa na USP, em 2008. É interessante dizer que o Malba-Tahan nasceu em 6 de maio de 1895 e hoje, no Brasil, comemora-se o Dia da Matemática. Outra pessoa que eu quero trazer à memória é a professora Maria do Carmo Domit, da Faculdade de Educação da USP, que fundou o Grupo de Estudos e Pesquisas em Etnomatemática, o GEPEM, na FEUSP. A professora Maria do Carmo teve uma trajetória junto à formação de professores, inicialmente junto à psicologia da educação matemática e mais particularmente com a etnomatemática na formação do magistério indígena na FEUSP e também na criação do GEPEM, que completou o ano passado 20 anos e que depois eu vou falar um pouquinho dessa trajetória e compartilhar de uma novidade do GEPEM com vocês. A professora Maria do Carmo nasceu dia 13 de abril de 1948, portanto é um marco termos no mundo da educação matemática e particularmente da etnomatemática uma educadora matemática que se dedicou à cultura de vários povos, que fortaleceu a pesquisa na área de etnomatemática no Brasil. E com seu jeitinho doce, carinhoso, nós celebramos a presença dela marcante na Faculdade de Educação a partir de uma árvore, como homenagem da passagem da professora Maria do Carmo. Pela nossa trajetória de pesquisa, pela própria Faculdade de Educação, nós plantamos uma árvore, uma grumichama, que representa um pouco da continuidade da professora Maria do Carmo. Esse ritual é um ritual indígena, nós tivemos a presença de um indígena compartilhando desse momento conosco e está lá a nossa árvore da Carmo,
a Grumichama, que floresce a cada primavera. E isso é muito importante para a nossa continuidade enquanto grupo, enquanto GPEM, enquanto pesquisadores que acreditamos que podemos fazer diferença na educação matemática brasileira. Quero falar um pouquinho agora do GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Etnomatemática da Faculdade de Educação da USP, que ao longo dos seus 20 anos foi coordenado pela professora Maria do Carmo e o professor Biratã D'Ambrosio. Esse grupo nasce em dezembro de 1998, no café da FEUSP, com professores da educação básica, após um curso de extensão com a professora Maria do Carmo. O grupo, o ano passado, completou 20 anos, oficialmente constituído, e nós, para celebrarmos essa data, vamos lançar o livro agora no primeiro semestre de 2021, O Florescer da Grumichama, Raízes, Sementes e Frutos das Pesquisas em Etnomatemática nos 20 anos de GPEM, da editora Paco. Nós celebramos com muita alegria, com muito desejo de continuidade dessas pesquisas e que novos pesquisadores, que a gente está chamando de nova geração do GPEM, possam surgir no cenário das pesquisas e na história da etnomatemática no Brasil. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que esse movimento de celebrar datas a favor da etnomatemática combina com o nosso Brasil, que é plural, que é diverso, que é multicultural e que é etnomatemático. Vamos continuar produzindo em etnomatemática. Grande abraço! Não havia o termo educação matemática ainda, mas era o movimento encabeçado pelo Biratã e pelo Bassanese, isso já na quinta CIAEM. Parece que ela é de 79. Eu estava presente em Campinas e ouvi a palestra do Biratã nessa oportunidade. Então nasce ali o primeiro movimento verdadeiro para implantar a ideia de etnomatemática, criação dos dois, y que hoy es conocido en el mundo todo. Hola, quiero compartir con la comunidad etnomatemática algunos momentos históricos para estas caléndricas etnomatemáticas sobre la experiencia de formación de maestros en etnomatemática en Colombia. Han existido muchísimos congresos, pero he seleccionado algunos de ellos, como por ejemplo este 7º encuentro colombiano de matemática educativa realizado en Tunja en octubre del año 2005, que organizó la Asociación Colombiana de Matemática Educativa ASOCOLME y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, donde estuvo como tema principal la matemática y diversidad, el conocimiento profesional de los profesores de matemáticas, y como invitados internacionales la profesora Alessandrina Monteiro de Brasil y el profesor Darío Fiorentini también de Brasil. Luego, en el año 2007, en diciembre del año 2007, la profesora Diana Jaramillo organiza con su grupo Matemática, Educación y Sociedad MES en la Universidad de Antioquia, organiza el primer conversatorio sobre matemática, sobre cultura, currículo y matemáticas. Estuvo allí también como invitada la profesora Alessandrina Monteiro, así como otros colegas como el profesor Aldo Parra, profesor Armando Aroca y mi persona. Luego ya en el año 2009, en octubre del 2009, la Asociación Colombiana de Matemática Educativa ASOCOLME, la Universidad de Nariño y la Red Latinoamericana de Etnomatemática organizan el 10º Encuentro Colombiano de Matemática Educativa, donde tuvo como tema central la cultura, el currículo y la educación matemática. Y estuvo como invitadas internacionales la profesora Yelsa Nicknick y la profesora Marta Civil. Ya luego, en el año 2013, la Asociación Colombiana de Matemática Educativa, ASOCOLME, y la Universidad de Antioquia organizó el 14º Encuentro Colombiano de Matemática Educativa en Barranquilla, donde estuvo como tema central
la educación matemática y cultura, aprender matemáticas en un país diverso. Y tuvo como invitados internacionales a Nuria Planas, Luis Radford y el profesor Paulus Gerdes de Mozambique. Posteriormente también se han realizado otros congresos internacionales donde ha tenido un espacio la etnomatemática. Entonces, así se hizo el del 29 de octubre al 1 de noviembre, el segundo SEMASIC en la Universidad del Valle en Cali, donde entonces tenía uno de los ejes, era el tema de la etnomatemática. Luego tuvimos el gusto de organizar, y el placer, el orgullo de organizar el 6º Congreso Internacional de Etnomatemática, el ICEN 6, en Medellín, en julio del 2018, donde la temática central era Saberes, Diversidad y Paz. Este evento organizado por la Universidad de Antioquia, la Red Latinoamericana de Etnomatemática y el ISGEN, y donde tenía estas temáticas, las temáticas de etnomatemática en contextos escolares, etnomatemática y sus epistemologías, etnomatemática y lenguajes, etnomatemática y su carácter político, etnomatemática y formación de maestros, etnomatemática más allá de los contextos escolares. Posteriormente, en el año 2019, en mayo del año 2019, se organiza la 15ª CIAEN, la 15ª Conferencia Interamericana de Educación Matemática en la Universidad de Medellín y en la Universidad de Antioquia, donde tenía pues uno de sus ejes de trabajo era perspectivas socioculturales, etnomatemáticas, sociología, comunicación. Y finalmente, el más reciente de los eventos, este 11º Simposio de Matemática y Educación Matemática, ahora en este mes de febrero del año 2021, organizado por la Universidad Antonio Nariño, donde también tuvo un tema central de etnomatemática, donde justamente participó nuestro querido profesor Ubiratán D'Ambrosio. Entonces, no han sido pocas las experiencias de etnomatemática y formación de maestros en el país, que quedaron por fuera muchos congresos también que se han realizado, pero quería mostrarles, presentarles una muestra de los congresos pues, que se han realizado en Colombia en relación a la etnomatemática y la formação de maestros. Muchas gracias. Como o meu trabalho sempre foi editorial, é importante salientar que nem todo educador matemático, ele teve o pé unicamente na sala de aula. Muitos profissionais, não professores propriamente dito, contribuíram para a educação matemática e para a etnomatemática. Entre eles, os editores. Eu conheço vários editores que foram importantíssimos para a etnomatemática, para a educação matemática. Eu vou citar o meu trabalho. Na Scipione, nós criamos, então, a coleção Vivendo a Matemática com essa vertente já de explorar a temática da etnomatemática, né? Da educação matemática no sentido mais amplo, não ficando só com aquela ideia de conteúdo escolar tradicional. E eu tive a felicidade de ser um dos colaboradores direto na edição dos Desenhos de África do holandês Paulus Gerdes, tá? Que é todo material lindo e maravilhoso da etnomatemática africana. E foi uma colaboração direta, viu? Foi muito importante isso. Olá, eu sou Andréia Conrado, falo aqui de São Paulo, sou integrante do GPEM, da Faculdade de Educação da USP. Agradeço e parabenizo essa iniciativa da Rede Internacional de Etnomatemática de construir uma calendarização dessa nossa história, que é de todos nós que nos interessamos pela etno, essas calêndricas etnomatemáticas. Eu vou começar selecionando um personagem super importante, que é o professor Ubiratã D'Ambrosio,
naquele primeiro contexto da ida dele à África pelas mãos da Unesco para estruturar um programa de pós-graduação na República do Mali, e ele fala sempre de uma forma especial desse momento, e que então me leva sempre a pensar que nós devemos à África, talvez, a origem da etnomatemática. Na sequência, ocorrem dois grandes eventos, um em 76, eu estava nascendo naquele momento, o ICME 3 e depois o ICME 5, em 84, na Austrália, em que o professor Ubiratã, ainda um matemático puro, era esse o lugar de fala dele, ele coordena uma sessão Por que ensinar matemática, no ICME 3, e depois, em 84, ele faz uma conferência de abertura em que ele vai discutir as bases socioculturais, históricas e filosóficas do pensamento matemático e da educação matemática. Ele fala desse momento, especialmente no ICME 3, que é quando ele é descoberto como um educador matemático. Até então, ele não falava para esse público. A gente sabe que essas falas provocaram muitas reações para o que era o contexto da educação matemática na época, que se compreendia por isso na época, e já no ICME 5, essa polarização, né? A fala dele gerou um movimento duplo, né? De muita aceitação e muita recusa dessas falas. O segundo personagem que eu trago é o professor Eduardo Sebastiani, que tem duas obras clássicas, uma de 91, outra de 97. Em 91, um artigo do Bolema em que ele vai discutir por uma teoria da etnomatemática, e em 97, uma proposta pedagógica. Etnomatemática, uma proposta pedagógica. E ele vai defender aí a etnomatemática como um ato pedagógico e como uma proposta metodológica. E foi muito criticada essa visão dele de perceber a etno como um método, porque, na verdade, ao meu ver, a gente deixa de compreender um pouco o contexto da fala dele. O professor Eduardo Sebastiani, ele foi um dos pioneiros a ir a campo, fazer pesquisas sobre isso. Ele também era um matemático, e ele vai fazer uma série de estudos de campo, vai organizar pessoas, grupos que acabaram indo para esses contextos e territórios indígenas, em especial no Xingu e no Amazonas, e a gente deve muitos agradecimentos a ele nessa história. Por causa dele, um estudante na época, na Unicamp, se aproxima dessa discussão, que é o Cláudio Lopes de Jesus. É um personagem que eu trago aqui porque ele é uma pessoa que se tornou um grande amigo, foi meu colega na pós-graduação aqui no mestrado na Faculdade de Educação. E o Cláudio é uma pessoa muito importante, ele acumulou uma trajetória com essas populações no Xingu, ele desenvolveu estudos lá, ele tem uma relação forte com essa população, e a dissertação dele ele defendeu em 2006, e ele analisa as práticas cotidianas da formação de profissionais indígenas nesse contexto xinguano. É com ele que eu começo talvez as minhas primeiras discussões sobre educação antirracista, raça. É um pesquisador negro, um grande amigo a quem eu devo muitos agradecimentos, e a etnomatemática também deve. Enfim, professora Maria do Carmo é quem nos une nessa história. Eu a encontro em 2000, na organização do Congresso Brasileiro de Etnomatemática, o primeiro que aconteceu aqui na Faculdade de Educação. Ela vem da Unicamp para a USP em 99, e em um ano estrutura o congresso, e eu era uma estudante de graduação, me encantei tanto com tudo que aconteceu que eu não consegui mais largar todas essas pessoas e todos esses estudos desde então. São 2 décadas de história, e então em 2002 eu entrei no mestrado, orientada por ela, estudando as pesquisas em etnomatemática no Brasil. O meu estudo acaba sendo uma referência como um estado da arte desse primeiro movimento da etnomatemática. Foram mapeados mais de 64 estudos, e eu quero citar aqui alguns pesquisadores e algumas obras que eu considero que são clássicos da etnomatemática e que merecem ser relidos, porque são realmente grandes estudos.
Marcelo Borba em 87, o Ademir Caldeira, o Miro em 92, a Gelsa, naquele primeiro estudo em 95, Sônia Clareto em 93, a Vanderleia Costa em 98, os ceramistas do Vale do Jequitinhonha, as crianças caiçaras de Camburi, os assentamentos rurais, Alexandrina Monteiro, a população indígena, Jaqueline Mendes, esse contexto rural do Miro em Rio Claro, numa fazenda, uma favela em São Quirino, em Campinas. E para terminar, eu vou citar uma pessoa que é dessa época também, que defendeu em 99 um estudo com a população caingangue indígena, que é o Chateaubriand Nunes Amâncio, uma pessoa que também, pelas mãos da Maria do Carmo, eu me aproximei dele, e ele faleceu em 2008, nós perdemos em 2008 muito precocemente, como perdemos também Maria do Carmo em 2015, mas essas pessoas ecoam na gente, vivem na gente, nas nossas ideias, a presença delas, a força está conosco. E eu vou terminar com uma frase do Chateau, que ele me disse uma vez, eu ainda muito nova, estudante, chegando em tudo isso, tivemos uma conversa, eu agradeci muito, e ele falou para mim: toda conversa gera lacunas, cabe a nós preenchê-las ou não. E acho que o que a gente está fazendo aqui é isso, é preencher lacunas de uma história que a gente quer ver, todas essas entrelinhas, esses desconhecidos, tantos personagens, tantas vozes, e que compõem esse grande movimento do qual todos nós fazemos parte. Minha contribuição, ela chega num ponto auge quando surge a web no Brasil, e aí eu tive, já conhecendo e me envolvendo com todo esse trabalho, eu então tive a iniciativa de criar lá o site, né, no portal chamado Etnopedagogia, onde eu coloquei o trabalho do Biratã, o trabalho do Paulo Freire, o trabalho do Edgar Morin, mas foi ali o marco onde tudo aconteceu, e divulgou o Biratã aí de uma forma legal, porque não havia nada na rede sobre etnomatemática, e eu consegui fazer a primeira divulgação do Biratã. Falar do professor Biratã é até muito emocionante. É uma pessoa que marca o coração da gente eternamente, dono de uma cultura excepcional, de um conhecimento enorme, é um poliglota, fala diversas línguas, um matemático também, ele trabalhou na NASA, ele foi professor de pós-graduação nos Estados Unidos, ele foi diretor, né? Ele teve contatos também com a Unesco. Ele também fez parte de um grupo chamado Pugwash. Esse Pugwash só eram convidados cientistas, não é uma coisa que qualquer um pode entrar, são convites especiais somente para renomados cientistas, e esses cientistas se reuniam para discutir e tomar, na medida do possível, providências para que o mundo procurasse a paz, né? Essa era a ideia do Pugwash, e o professor Biratã foi um dos integrantes desse grupo. Inclusive, em 1995, o Pugwash ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E o professor Biratã, de todas essas coisas que a gente viu, que a gente pôde conviver com ele, e ainda convivo com ele, o que impressiona muito é a humildade com que ele trata todo mundo. Ele conversa com todo mundo, ele escuta todos. Pode ser uma criança, um adolescente, uma pessoa muito humilde, também como eu vi fotos dele, como um príncipe da Arábia, com presidentes, com renomados matemáticos, educadores matemáticos. Então, ele é realmente uma pessoa especial, uma pessoa iluminada, com quem eu tive um grande prazer de conviver, né?
Às vezes eu estava dando aula com ele, eu não dava aula, eu ficava assistindo, na verdade, a aula dele, né? Mas eu estava lá com ele como professora, colega dele, na mesma disciplina, e às vezes eu falava assim, nossa, me belisca, porque eu não acredito que eu estou tendo essa oportunidade, essa honra de estar no mesmo ambiente com esse senhor tão poderoso, não poderoso no sentido de dinheiro, poderoso no sentido humano, no sentido, não sei como poder dizer, no sentido espiritual, né? Então, a questão da transdisciplinaridade é algo que vem da vida dele, das pessoas com quem ele conviveu, do trabalho dele com pessoas da África, com pessoas como os negros nos Estados Unidos, e todas essas convivências fizeram com que ele pensasse nessa teoria, a etnomatemática. A ele nós devemos mesmo todos os nossos agradecimentos, porque ele é um homem que engrandece toda a sociedade, não só brasileira, como de todo o mundo. Então, falar dele, para mim, é uma honra e também muito difícil, porque as palavras não conseguem sair como eu gostaria que elas viessem na minha cabeça, porque é muito emocionante, e eu sou muito grata a Deus por isso, pela oportunidade que ele me deu, que tem me dado, de conviver com essas pessoas sonhadoras, pessoas que querem que o mundo seja melhor, cada vez melhor, que os seres humanos se tornem cada vez melhor. A ratificar tudo aquilo que minha esposa falou sobre a figura, sobre a pessoa e pela importância não só para o mundo da história da educação matemática, e até para a própria matemática e por tudo que ela representa para a humanidade, a matemática, sou do mundo do direito, digamos assim, achava como era espetacular a visão do professor Ubiratã a respeito de tantos problemas que afligiam, ou tantos problemas que giravam em torno da sociedade de um modo geral, e com um brilhantismo e com um humanismo extraordinário. Não há nada isolado, tudo ocorre conjuntamente, todas se autofortalecendo.